Bom dia. Pessoal que está ali no hall, agora com a saída das crianças, nós temos vários lugares disponíveis aqui, então vocês não precisam ficar em pé aí atrás. Fiquem à vontade para entrarem, se sentarem aqui no salão confortavelmente. Muito bem. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. Essa nova série será sobre os heróis da fé. Então a ideia é, a cada domingo, nós falarmos sobre um personagem bíblico que de alguma maneira se destacou demonstrando fé. E como que esse personagem pode nos desafiar a confiar em Deus hoje. Semana passada, o Fabrício falou sobre Raabe. Ele não sabia que nós iríamos começar uma série sobre os heróis da fé, mas ele fez o aquecimento, né, falando sobre a fé de Raabe. Então, tivemos aí a mensagem nos preparando também. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá na carta aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículos de 16 a 22. E hoje nós vamos iniciar essa série falando sobre aquele que é considerado o pai da fé, que é Abraão. Romanos capítulo 4, versículos 16 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. O que caracteriza um herói da fé? Um herói da fé é alguém que confiou em Deus e em suas promessas. Alguém que, em meio às suas provações, permaneceu fiel. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, traz uma lista bem conhecida dos heróis da fé. Nós vamos falar sobre alguns personagens de Hebreus 11, mas também vamos falar de alguns personagens menos conhecidos. E hoje, como eu já disse, como nós lemos, nós vamos falar sobre Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Então, relembrando um pouco quem foi Abraão. Deus chamou Abraão para que ele saísse da sua cidade de Ur dos Caldeus, que ele deixasse os seus parentes e que ele fosse para uma terra desconhecida, uma terra que Deus iria lhe mostrar. E Deus prometeu dar a Abraão uma grande descendência, e a sua descendência abençoaria o mundo inteiro. Acontece que Abraão e Sara, eles não tinham filhos. E o detalhe,
Quando Deus faz a promessa a Abraão de que ele teria uma grande descendência, Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65. E quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90, Deus então cumpriu a sua promessa e deu a eles um filho, Isaque. E aí Deus mudou o nome de Abraão, na verdade, ele se chamava Abrão. E Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus cumpriu a sua promessa. Do nosso ponto de vista humano, cumpriu tarde. E do nosso ponto de vista humano, cumpriu de uma maneira muito estranha, fazendo com que um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, tivessem um filho. Mas do ponto de vista de Deus, tudo isso aconteceu no momento certo e do jeito certo. E o apóstolo Paulo, então, usa o exemplo de Abraão aqui em Romanos capítulo 4. E o que nós podemos aprender com esse homem, com a fé de Abraão? Qual o tipo de fé que agrada a Deus? Romanos capítulo 4, então, nos ensina que, primeiro, a fé que agrada a Deus é uma fé racional. O versículo 19 diz: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Deus nos fez seres racionais, e a fé não anula a razão, muito pelo contrário. O John Stott tem um livro chamado Crer é Também Pensar. E nesse livro ele defende essa ideia de que quando você se torna crente, quando você crê em Deus, crê em Cristo, você não comete um suicídio intelectual. Porque a fé e a razão são aliadas, elas não são inimigas. Nós cremos em Deus por motivos razoáveis e por motivos racionais. Nós não podemos provar cientificamente a existência de Deus, assim como os cientistas também reconhecem que nós não podemos desprovar cientificamente a existência de Deus, mas nós temos fortes indícios pela natureza, fortes indícios pela nossa experiência, pela história, pela própria Bíblia, de que crer em Deus é uma opção razoável e racional, inteligente. Então, o cristão, eu e você, nunca devemos deixar de ser racional, pessoas racionais. Porque ser cristão não é acreditar em coisas absurdas, em coisas sem sentido. Fé e razão caminham juntas. A fé vai além da razão, mas ela não é inimiga da razão. Tomás de Aquino, Pascal, Kierkegaard, Isaac Newton, C.S. Lewis, foram grandes pensadores e eles eram cristãos, pessoas capazes de unir a razão e a fé. E como que Abraão usou a razão? Primeiro, ele não negou a realidade. Ele reconheceu que o seu corpo e que o corpo de Sara não tinham mais vitalidade. E essa foi uma conclusão racional, como nós lemos no versículo 19. E Abraão, com a razão, creu que Deus era poderoso. Versículos 20 e 21. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E isso também foi uma conclusão racional.
Se existe um Deus, Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, em primeiro lugar, a fé que agrada a Deus é uma fé racional. Segundo, a fé que agrada a Deus crê que o poder de Deus é ilimitado. Em qual Deus Abraão acreditava? Ele acreditava no Deus que dá vida aos mortos. Versículo 17, a primeira parte, diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Deus é poderoso a ponto de poder ressuscitar mortos. Como ele ressuscitou Jesus. Versículo 24 fala: cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. E esse Deus é o Deus que chama à existência coisas que não existem. Segunda parte do versículo 17 diz exatamente isso, que ele chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, Deus é poderoso tanto para fazer viver o que está morto, como para criar aquilo que ainda não existe. E mesmo sabendo da impossibilidade de ter filhos, o texto nos diz várias vezes que Abraão confiou na promessa de Deus. Versículo 18 diz: contra toda esperança, em esperança creu. Versículo 19: sem se enfraquecer na fé. E os versículos 20 e 21 que nós lemos há pouco. Então, o nascimento de Isaac foi tanto um ato de criação quanto de ressurreição. Porque de dois corpos sem vitalidade, Deus fez nascer uma nova vida. A fé que agrada a Deus, ela crê que o poder de Deus é ilimitado. Terceiro, a fé que agrada a Deus crê na sua fidelidade, na fidelidade de Deus. Versículo 21 diz: estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então não basta nós apenas crermos em Deus, nós precisamos crer que esse Deus também é fiel, que esse Deus também nos ama e que esse Deus cumpre as suas promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 11 diz: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Bíblia fala várias vezes da fidelidade de Deus. Eu vou ler apenas 3 versículos. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Salmo 145, 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 145, 13. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Nós cremos na fidelidade de Deus? Nós podemos, às vezes, ter a sensação de que Deus se esqueceu de nós. A sensação de que, tentação de que, olha, eu acho que Deus não vai cuidar de mim. Eu vou ter que me virar. Mas a Bíblia diz que Deus é sempre fiel. Nós cremos que podemos confiar sempre nele,
mesmo quando às vezes parece que Deus falhou, ou que Deus se esqueceu, ou que Deus se atrasou. Às vezes Deus faz umas coisas estranhas, como, por exemplo, dar um filho para uma mulher de 90 anos, de um homem de 100 anos. Mas isso só nos mostra que Deus cumpre as suas promessas do jeito dele e no tempo dele. E muitas vezes a gente não vai entender por que certas coisas estão acontecendo na nossa vida, estão acontecendo conosco, por que parece que Deus perdeu o controle. Mas ele não perdeu o controle. Às vezes ele faz coisas meio bizarras do nosso ponto de vista. Mas Deus é fiel e a sabedoria dele é infinita. E em quarto lugar, como é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus, ela permanece obediente nas provações. Hoje em dia, algumas igrejas usam a fé no poder e na fidelidade de Deus para nos prometerem uma vida sem problemas. Então, segundo essas igrejas, o cristão não pode sofrer. Se você está doente ou se você está com dificuldades, é porque ou você não tem fé, ou você tem um encosto, ou alguma coisa parecida. Então, se você tiver fé e participar das reuniões de libertação da igreja, mediante uma determinada quantia de dinheiro, tudo dará certo na sua vida. Você vai ficar blindado de doenças, o dinheiro vai começar a entrar na sua conta e a prosperidade virá. Só que não é isso que ensina a palavra de Deus. E crer nessas coisas é você apostar na decepção. E nós vemos muitas pessoas saindo dessas igrejas decepcionadas, às vezes desesperadas, achando que Deus falhou com elas, que Deus as rejeitou. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crer no poder e na fidelidade de Deus, não para termos uma vida sem problemas, mas para enfrentarmos com coragem os problemas. Eu vou repetir. Nós precisamos crer no poder e na fidelidade de Deus, não para termos uma vida sem problemas, mas para enfrentarmos com coragem os problemas. Abraão, ele precisou aprender a confiar em Deus quando as coisas não iam bem. Ele precisou esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Agora, Abraão e Sara, eles não eram perfeitos. Houve momentos em que eles fraquejaram na fé. Por exemplo, 2 vezes Abraão mentiu, dizendo que Sara não era a sua esposa, dizendo que ela era apenas a sua irmã, porque ele tinha medo. Sara era muito bonita, ele tinha medo que o rei daquele lugar mandasse matá-lo para poder ficar com Sara. Então Abraão colocou a vida da sua esposa, inclusive, em risco, mentindo, com medo de ser morto. E nós lembramos que Sara entregou a sua escrava Agar para que ela tivesse um filho com Abraão, acreditando que aquele filho da sua serva seria o filho da promessa. Então, Abraão e Sara, eles não eram perfeitos, eles tiveram os seus pontos baixos. Mas Deus não os rejeitou. E nisso nós vemos a graça e a misericórdia de Deus. Isso nos mostra que o crescimento numa vida de fé não é algo que acontece sem tropeços. Nós vamos ter os nossos tropeços, mas nós podemos crescer, nós podemos aprender. A fé é como um músculo.
Se você não exercitar um determinado músculo, ele vai ficar flácido, ele vai atrofiar. Mas na medida em que a gente vai exercitando a nossa fé, ela vai se fortalecendo e ela vai crescendo. Então Deus prometeu a Abraão um filho quando ele tinha 75 anos, e Abraão teve que, por 25 anos, aprender a confiar em Deus e receber o cumprimento da promessa aos 100. Agora, mais tarde, Abraão precisou enfrentar uma provação ainda maior. Porque quando Isaac cresceu, Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho. Gênesis capítulo 22 conta essa história, e Gênesis 22 começa assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Abraão. Deus deve estar de brincadeira comigo. E uma brincadeira cá entre nós de muito mau gosto. Ele me dá um filho na minha velhice e depois ele manda eu matar esse filho. E eu não sei vocês, mas eu muitas vezes penso a mesma coisa que Abraão pensou. Às vezes Deus permite acontecer alguma coisa na minha vida que eu olho para o céu e digo, pô Deus, podia ter me poupado dessa. Pô Deus, não estou entendendo. Mas Abraão foi obediente quando Deus pediu a ele o seu único filho. Deixa marcado a sua Bíblia aqui em Romanos capítulo 4. E abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 17 a 19. Hebreus capítulo 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Esse texto é impressionante, porque mesmo sem entender, Abraão decidiu obedecer a Deus. E o raciocínio dele era, eu vou matar Isaque, e Deus é poderoso para ressuscitar Isaque e cumprir a promessa dele. E o autor de Hebreus diz que, figuradamente, ele recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Agora, um parênteses. Em Gênesis 22, Deus impede Abraão de matar Isaque. Vocês lembram da história? Quando Abraão já tinha levantado a faca, um anjo chama Abraão dizendo, não faça isso. E Abraão, então, não sacrifica o seu filho. Mas lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, Paulo escreve, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? O Deus que impediu Abraão de sacrificar o seu filho Isaque, foi o Deus que sacrificou o seu filho por nós na cruz. E os estudiosos dizem que quando Paulo escreveu esse versículo, Romanos 8,32, ele tinha em mente a história de Abraão. O próprio Deus entregou o seu filho na cruz por nós. E o próprio filho quis se entregar na cruz, por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E é por meio da morte de Jesus na cruz que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, que nós podemos ter a salvação. Voltando para Romanos capítulo 4. Romanos 4:20 diz que Abraão deu glória a Deus. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Sempre que nós obedecemos a Deus, sempre que nós permanecemos fiéis, quando as coisas não vão bem, nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Se existe uma coisa realmente democrática no mundo, essa coisa é o sofrimento. Então não importa da sua idade, a sua condição financeira, a sua inteligência, a sua capacidade, não importa quem você é, onde você vive, todos nós teremos que enfrentar situações que envolverão perdas, doenças, decepções, etc. E é nessas horas que nós precisamos confiar em Deus. Então eu pergunto, nós temos confiado em Deus quando as coisas não vão bem? Se eu não estou feliz com o meu casamento, eu vou me divorciar e vou arrumar outra pessoa. Se me falta dinheiro, eu vou dar um jeito. Nem que eu tenha que fazer alguma coisa ilícita, mas eu vou dar um jeito. Se não me derem aquele cargo que eu quero na empresa, eu vou mexer os meus pauzinhos. Eu vou falar mal de certas pessoas para certas pessoas, vou fazer a minha autopropaganda, até que as pessoas vão chegar à conclusão de que eu sou a pessoa certa para aquele cargo. Quando as coisas fugirem do nosso controle, quando nós não estivermos no sentido felizes, quando os nossos planos forem frustrados, o que nós vamos fazer? Nós confiaremos em Deus e permaneceremos fiéis a Ele? Ou nós quebraremos as promessas que fizemos a Deus, que fizemos às pessoas? Nós buscaremos soluções, entre aspas, fora da vontade de Deus? Nós jogaremos os nossos princípios na lata do lixo? Nós vamos fazer como muitos fazem. Vamos mentir, vamos roubar, vamos trair. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, mas eu gostaria de encorajar você a buscar uma fé como a fé de Abraão. Uma fé racional, não uma fé fanática, mas uma fé inteligente. Uma fé que crê no poder ilimitado de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Uma fé que crê na fidelidade de Deus. Não importa o que nos aconteça, Deus é fiel e Ele cumprirá a sua vontade nas nossas vidas. E uma fé que produz obediência. Ou seja, quando tudo der ruim, quando tudo fugir do meu controle, quando eu ficar frustrado, eu continuarei fazendo o que agrada a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quero chamar aqui à frente a equipe de louvor
para a gente terminar cantando o último cântico. Vamos orar. Pai amado, Tu és um Deus fiel e que nos ama. Obrigado por enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos trazer perdão e salvação. O Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós na cruz. Senhor, nos capacita a crescer na mesma fé de Abraão. Que possamos crer no Teu poder ilimitado. Que possamos confiar na Tua fidelidade. E que permaneçamos fiéis, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.